Olá, mais uma vez, nós estamos no 6º e último encontro do curso de Gestão de Projetos Básico com a ferramenta Spider Project, que está sendo conduzido pela Ectos Consultoria e Desenvolvimento, graças a um convite do primeiro Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos Online, que acontece de 23 a 28 de julho de 2018. Nesse último encontro, depois nós já temos passado pelo planejamento do projeto e pelo trabalho de monitoramento e controle, lembrando que o planejamento definiu o que, quando, como, até quanto, quando eu posso fazer e quanto eu posso gastar, e também definiu na parte de monitoramento 3 elementos básicos, que é uma ordem de execução, que é um resgate dos resultados e que após análise uma atitude deve ser tomada. Durante todo o trabalho de monitoramento e até mesmo na etapa de planejamento, alguns recursos de planejamento, alguns recursos de gestão, alguns recursos para controle são interessantes e devem ser abordados para enriquecer a nossa ideia de gestão. Não é algo mecânico, mas é algo que nos leva a pensar. Nesse último encontro, temos a pretensão de falar como gerenciar. E as diversas ferramentas, as diversas técnicas que existem vão ser abordadas aqui basicamente de forma bem sumária, né? Temos as curvas tradicionais do que é previsto e real, temos as curvas do valor agregado, que é uma técnica bastante antiga, que nasce com a ideia da gestão de projeto nas suas primeiras propostas de passos e procedimentos, antes mesmo até dos institutos existirem, e tem a análise das tendências. É uma coisa mais interessante que a engenharia tem mais facilidade de entender, mas que não é muito praticado. Sem o uso do Excel, sem recursos de outras ferramentas ou outros apoios, a gente tem uma certa resistência ou imaturidade. E, por fim, análise de risco e análise financeira. Os nossos encontros, eles são sempre apoiados por diversos documentos e, nesse caso, também pela nossa publicação, que nós já comentamos nos outros 5 encontros. Mas, em particular, nesse último trabalho da gente agora, vamos falar sobre 2 aspectos que não estão nessa publicação. Gestão de riscos e gestão financeira não caberia dentro do conceito de gestão básica e também não caberia na sua extensão completa dentro do nosso propósito de capacitação e gerenciamento de projetos básicos. Mas nós vamos dar uma ideia de como é que isso acontece e o que isso ajuda na gestão nesse último encontro. Falamos que previsto e real é uma técnica de avaliação tradicional demais nas obras de engenharia, o que era previsto fazer, o que nós fizemos e como estamos. O valor agregado, como foi comentado, que é uma técnica bastante idosa, vem com o Departamento de Defesa americano, resultado numérico, com 2 indicadores suficientes para que os gestores da época, após 32 passos de procedimento de construção e trabalho, chegassem a um entendimento. Estamos atrasados e estamos caros, estamos em dia, estamos no preço, e estamos adiantados e estamos mais barato. Vamos comentar isso mais à frente. Análise da tendência. O que está ruim sempre pode piorar e o que está bom sempre pode melhorar. Por fim, apenas para ilustrar, técnicas de análise financeira e técnicas de análise de riscos ajudam o planejador e ajudam o controlador a tomar estratégias de planejamento ou tomadas de decisão com mais propriedade, por que não dizer mais maturidade. Vamos começar com previsto real. Na figura nós temos
o projeto, nós temos volumes a produzir e temos algumas colunas que representam informações. E já passamos por isso quando abordamos os elementos do planejamento atual e o planejamento da linha de referência, a linha de base. Nessa figura podemos ver que parece que nós temos encerrar contratos previsto para terminar no dia 28 do 1, mas realmente estava programado para 29 do 1. Aqui nós tivemos uma realização, uma conclusão com 1,2 dias, aqui nesse caso, matematicamente falando, com mais de um dia de atraso. Previsto real, previsto 28, linha de base, real 29. Vamos explorar um pouco mais disso na própria ferramenta para vermos essa matemática acontecer. Como foi dito, a parte mais simples é previsto real. É quando você verifica o previsto e compara com o que foi realizado. E, em função disso, analisa os motivos, as causas e tenta trabalhar para chegar a uma proposta de solução. Aqui nós temos uma das medições, é a medição 54, é a quarta medição do nosso projeto que nós fizemos na aula passada, na aula 5. Encontramos aqui a linha do hoje, o momento atual, à esquerda o que foi medido, o que aconteceu, não temos volta, e à direita, já com as atitudes tomadas, o que nós pretendemos fazer sempre no resgate do término do projeto. Nós fizemos isso intuitivamente, o previsto real, porque nós vimos que quando nós apresentamos os dados, os campos de produção contra os campos planejados, a gente encontra um fim atual contra um fim, um término atual contra um término programado. Podemos até calcular as diferenças e, com isso, sabemos a gravidade dos desvios e, com isso, tomamos as atitudes. É uma maneira bem simples do controle, previsto real. Aliás, é a mais praticada nas obras de engenharia, previsto real. Como se os valores gastos não aparecessem aí. É como se as cargas de trabalho, os esforços e os consumos de materiais não aparecessem aí. A gente tem aqui também o volume previsto e o volume produzido. E por conta disso, a gente consegue, por uma fórmula, o quanto foi produzido. Não estamos falando de adiantar 100%, adiantar 50%. Estamos falando que o volume não é 100%. O volume era 240 metros quadrados e foi produzido 240 metros quadrados, que equivale percentualmente a 100. Então, através de uma fórmula, a gente consegue ver em fórmulas, a gente consegue ver aqui que o volume planejado dividido pelo volume total, o volume produzido pelo volume total, nos dá, com o uso de uma ferramenta, nos dá o percentual de produção. Aqui em supervisão e supervisão, que são atividades de controle, e nós deixamos como unidade por cento, 100%, o que ela tem de apontamento automático percentual é o que ela representa de andamento automático percentual. Da mesma maneira, se nós colocarmos aqui 7 conjuntos, dentro de todos os conjuntos previstos, nós estamos agora com 87% pronto. A engenharia mede volumes produzidos. Relatórios podem até apresentar percentuais, mas a engenharia trabalha com volumes produzidos. Se nós temos uma fórmula para calcular o percentual de volume produzido ou de produção, podemos também ter uma fórmula
cost, onde nós poderíamos ver o custo até o momento com o custo proposto original. E aí nós conseguimos encontrar um percentual de consumo da verba para custeio. Nem sempre o que foi produzido tem o mesmo percentual do gasto da produção. Então, são indicadores de desenvolvimento que podem ser conseguidos por matemática através da ferramenta. Lembrando que, quando alocamos nas atividades produção, alocamos volumes e unidades a serem produzidas. Eventualmente, um percentual quando algo é intangível ou quando estamos trabalhando com uma rama. Mas, por conta desses volumes originais e os volumes produzidos, encontramos percentual de produção. Gasto até o momento contra o gasto total, encontramos percentuais de gastos de projeto. Claro que isso se estende não só ao projeto em pacote principal, como as principais entregáveis, como os pacotes de trabalho também. Então, tudo isso pode ser verificado e calculado em fórmulas a partir de previsto realizado. A ferramenta permite isso, e aqui nós temos até na maneira gráfica. Aqui nesse gráfico nós apresentamos mês a mês, que é o período de medição imaginário, comercial, mês a mês, acumuladamente, o custo base. Qual era o custo original do nosso projeto acordado e compromissado. E aqui, mês a mês, o que foi efetivamente gasto, previsto real. Observamos que no primeiro mês previa-se 10.500 e gastou-se 9.400. Não significa que fomos econômicos. Significa que gastamos menos e possivelmente podemos ter produzido menos. Mas aqui a gente consegue ver, através de um gráfico, os desvios acumulados ao longo do tempo até o momento. A linha pontilhada é hoje, à esquerda é o que já aconteceu, e aqui nesse caso é o futuro à direita que pode acontecer. Pode porque nós inferimos e tomamos atitudes replanejando. Se não tivéssemos feito nada, à direita seria o que vai acontecer pela inércia e pelo desleixo do controlador, do gestor. Aqui nós prevemos, se tudo continuar como está, prevemos que teremos um gasto oficial 314 mil da Casa Feliz, mas que vamos efetivamente, desse jeito, gastar 310 mil. Observa que nesse meio de avaliação e controle previsto real, parece que vamos terminar o projeto gastando menos e, é claro, produzindo tudo. Será que essa técnica é suficiente para entendimento do futuro? Falaremos sobre análise de tendência também como técnica de gestão. A técnica do valor agregado, ela nasce dos idos anos de 1950 a 1960. Ela nasce como a necessidade do acompanhamento do andamento de diversos projetos e empreendimentos que o Departamento de Defesa americano, na época, precisava desenvolver. Havia uma corrida armamentista, havia uns projetos espaciais, e esses projetos, com o financiamento do Congresso americano, eles precisavam ser administrados. Por conta disso, foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano 35 passos de como produzir um planejamento e de como controlar essas coisas e como desenvolver indicadores de desempenho na época. Parece que deu tanto certo que a NASA
a seguir, ela adota os procedimentos, muda um pouco e reduz de 35 para 32 passos, mantendo a mesma ideia. O importante é que o valor agregado representa indicadores e usa como matéria-prima 3 elementos principais que nós vamos ver com um pouco mais de números e matemáticas durante os exemplos na ferramenta. 3 indicadores que dizem o que nós propomos a produzir, o que nós de fato produzimos e o quanto pagamos pelo que produzimos. Na teoria, 100 metros de muro é o planejado. Na teoria, no final do projeto, 100 metros de muro devem estar prontos. E na teoria, o preço de 100 metros de muro combinado vão acontecer quando os 100 metros de muro acontecer. Na metade do tempo de 100 metros de muro, poderíamos ter 50 metros de muro. Na metade do tempo de 50 metros de muro produzidos, teríamos metade do valor pago pelo muro. Se tudo isso acontecer, estamos conduzindo bem e todos os contribuintes ficarão felizes porque seu dinheiro está sendo bem empregado dentro da proposta original, dentro do planejamento original, para produzir o escopo definido. No caso, a figura que aparece na tela é uma figura extremamente tradicional que nós vamos detalhar um pouco melhor e construí-la de forma dinâmica para entender tantas siglas e tantas referências. Basicamente, se olharmos para essa figura, já comentamos que há uma linha aonde eu estou e o que está à esquerda é passado, já feito, já produzido, sem condição de mudar o passado, e a direita dessa linha representa a história futura do projeto. São 3 referências gráficas, onde uma representa o planejado, uma representa o que eu fiz e uma representa o quanto eu paguei. Se nós fôssemos olhar agora um destaque aqui, veríamos que nós temos o programado, o despendido e o produzido. As 3 deveriam estar síncronas, colineares e precisamente juntas, significando que o que eu programei eu fiz e o que eu fiz paguei o valor combinado. Qualquer alteração significa atraso ou adianto, mais caro ou mais barato. E é claro, se nós temos uma linha de hoje, momento presente na seta 1, o passado já era, mas o futuro projetado ou vai acontecer ou pode acontecer. No nosso caso, em tela, é o que vai acontecer se nada for feito. O que vai acontecer? O planejado e o produzido vão se encontrar no final, porque o combinado tem que ser produzido. Mas a linha vermelha parece que representa o custo. Então teremos, se nada for feito, a partir de agora, no final teremos o muro construído dentro do prazo aproximadamente previsto, mas com um valor mais caro, com um valor maior que o original. Aqui um detalhe e aqui um detalhe maior, se nós olharmos que, embora os 2 terminem juntos, parece que terminaram fora do prazo. 33 mil é, na verdade, 33 mil no período seguinte. Então aqui nós teríamos a possibilidade de fazer de fato tudo o que foi combinado, porém atrasado no tempo, e se olharmos com cuidado, um pouco mais caro do que o combinado. Essas 3 curvas, ou esses 3 elementos gráficos, representam todo o material, toda a mão de obra, todo o valor necessário convertido em moeda, que representa o trabalho programado, que representa o trabalho produzido e que representa o valor pago por esse trabalho. Nós vamos ver isso com mais detalhes na ferramenta.
O nosso assunto agora é valor agregado, então saímos do modo atributos de cronograma e vamos procurar algo que já preparei, porque a ferramenta permite layout, facilita o acesso, facilita a criação de painéis. Vamos para o valor agregado. O valor agregado aqui do projeto Casa Feliz, e eu vou construir aqui as curvas com calma. Aqui nós temos um custo de 314 mil, que é o custo do projeto, e aqui nós temos esse custo distribuído ao longo do tempo. Eu vou procurar aqui o parâmetro aqui é mês. Se o parâmetro é mês, nós temos aqui uma curva acumulada que começa com 0, temos um terreno 0, que não vale nada, e eu vou construindo a casa, agregando valor, até que ao final de um tempo combinado, aqui é claro nós estamos na 4ª medição, estamos longe do original, mas essa curva aqui mostra o original. A linha de base, o custo da linha de base, onde nós combinamos com alguém que não tinha nada, entregando 314 mil, vai ter uma casa feliz em fevereiro de 2019. Como é que eu consigo essa curva? O botão direito na linha desejada. A linha desejada é a linha da construção da casa feliz, não do projeto, porque o meu projeto aqui tem elementos que são de apoio logístico e apoio de suprimento e são de produção. Vamos chamar a atenção sobre a produção daqui a pouco, porque o escopo do projeto é a produção direta e a administração. Já foi levantado há muitos anos, talvez décadas, no século passado, que se não tiver uma estrutura de projeto bem feita, segregando a administração de produção, a técnica do valor agregado pode não ajudar e sim atrapalhar. Vamos continuar aqui, que com o botão direito nessa ferramenta eu procuro valor agregado, diagrama. E aí o diagrama me apresenta recursos. Os recursos que eu estou mostrando é o custo produzido. BCWS significa o que... Produzido não, planejado. BCWA significa planejado, linha de base. Se eu quiser ver também o que foi produzido até o momento, dentro do histórico, eu vou colocar, sem marcar esses, eu vou colocar o BCWP. BCWS Schedules, agendado. P, Planners, produzido em produção até agora. Produzido e planejado até agora. Vamos ver como é que vai ficar isso. BCWS azul, BCWP verde. Ou seja, agendado contra produzido. Agora eu estou vendo aqui que o produzido verde está até o momento, e no passado esteve até o momento abaixo do previsto. O previsto aqui transformado em moeda e o produzido até aqui transformado em moeda mostra que nós estamos fora de sintonia. Não estamos colinear, ou seja, estamos atrasados. E, no nosso caso, como nós tomamos atitudes proativas de controle, eles devem voltar a se encontrar lá no final do projeto. Parece que nós vamos continuar atrasados durante o projeto, produção inferior à produção planejada, mas vamos chegar ao fim do projeto no dia, juntinho, em 100%, no valor de 314 mil. Se nós colocássemos a outra informação, e aí eu volto, previsto real. Já falamos sobre previsto real. Mas agora vamos colocar também mais um indicador, mais um parâmetro, que é o ACWP, que significa dizer o que eu paguei pelo trabalho feito até agora. O que eu paguei pelo trabalho feito até agora,
comparando com o trabalho que nós planejamos. Eu vou colocar a cor vermelho para dar destaque. E aqui nós encontramos um vermelho muito perto do verde, dizendo a nossa produção, ainda que atrasada, no passado se comportou com um preço praticamente igual ao planejado. Então, o preço pago pelo produto verde está, digamos assim, justo no valor combinado, mas a produção se encontra abaixo do esperado. Por esse gráfico até a linha pontilhada, entendemos que até o momento e durante a história passada, produção verde abaixo do previsto azul. E pago pela produção quase que justo, porque a vermelha não está acima da verde. Vermelha acima da verde pagamos mais do que valia o verde. As três curvas apareceram. Interessante notar que a projeção apareceu também. Nem todas as ferramentas conseguem fazer isso, mas é fácil por matemática fazer isso. Nós temos a linha pontilhada hoje, à esquerda do passado, e no nosso caso aqui o que pode acontecer. Vamos pegar outro modo pronto, que é o valor agregado 1, e eu mostro aqui não só as curvas que eu acabei de refazer, mas como também os valores numéricos. E os valores numéricos mostram com mais clareza os desvios. Hoje eu tenho produzido 160 contra o planejado 197. 160 em moeda é a soma de todos os produtos produzidos, todos os gastos contidos na produção. De uma certa forma, estamos somando banana com laranja na mesma unidade, a unidade monetária. 161 mil de gasto contra 160 de produção é quase como se nós estivéssemos pagando justo. Lembrando que eu estou analisando o projeto Casa Feliz e isso não é uma coisa boa, porque produção é produção, projeto é projeto. Eu deveria analisar a casa, não o projeto Casa Feliz, porque o bom desempenho ou o mau desempenho do gerenciamento pode estar mascarando a produção real da casa, construção da casa. Vamos ver aqui outro modo que eu já preparei. E aqui nós temos, eu acho que 3 ou 2. Aqui parece que é a Casa Feliz. E aqui é a Casa Feliz. Esse modo aqui tem um objetivo diferente. Eu estou antecipando as coisas. Essa curva de produção, essa curva de valor agregado é uma curva tradicional e financeira. Estamos falando em cost, custo. Laranjas e bananas transformadas em uma única unidade de medida chamada real, dólar. E aqui nós temos um desempenho, uma curva. Quando nós olhamos a curva de cima, o parâmetro que eu escolhi não foi o dinheiro, foi o volume produzido. Então, enquanto a curva de valor agregado do projeto apresenta embaixo uma perspectiva e uma avaliação financeira, econômica, a curva de cima me mostra o desempenho do meu projeto sobre a ótica de volumes produzidos. Claro que nós estamos misturando laranja, banana, abacaxi, mas se o projeto tivesse partes em quilômetros de estrada, ou em toneladas de produção, ou em metros cúbicos de escavação, faria todo o sentido interpretar a curva dizendo que azul planejado, vermelho pago, colineares justos, mas o agendamento verde é levemente maior. Como estamos misturando quilômetros com metros quadrados, a curva de cima não faz o menor sentido. Aqui no valor agregado, eu queria mostrar a diferença. Eu vou ter que produzir agora. Aqui embaixo nós temos o valor agregado do projeto Casa Feliz, incluindo administração e produção. Agora eu vou mostrar
valor agregado somente da produção. Somente da produção. E vou tentar pintar da mesma cor os elementos. O BCWP, que é o que foi realmente produzido no período, é azul. O BCWS, que é aquilo que foi planejado para o período, é verde. Verde mais claro. E o que foi pago por todo o trabalho realizado vai ser vermelho, porque vermelho chama atenção quando se fala em dinheiro. Aqui em cima está muito grande, eu vou reduzir para 300 de altura. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos que o comportamento do projeto, incluindo o gerenciamento, tem uma característica e a produção, a construção de coisas tangíveis, como a casa, tem outra característica. Parece que aqui o desvio parece ser maior. Aliás, a casa é produzida e acaba aqui, enquanto que o projeto, por conta de outras atividades administrativas, acaba mais na frente. Então, os comportamentos são diferentes e as atitudes na produção podem ser mais austeras ou necessariamente mais graves do que um desempenho menos evidente aqui. Vamos ver outros parâmetros da análise do valor agregado. Embaixo nós temos somente a casa feliz como projeto. Aqui nós temos indicadores de desempenho. São aqueles dois indicadores da técnica de gestão de projetos por valor agregado, onde o Departamento de Defesa americano termina todo o procedimento de trabalho exigindo que os fornecedores apresentem dois indicadores. O indicador SPI e o indicador CPI. Aqui nesse painel, o indicador de produção e desempenho da casa feliz toda. E aqui nesse painel, o indicador de desempenho apenas da casa construída. Antes não existe nada, mas antes no projeto existe o planejamento e depois da casa não existe nada, mas no projeto existe o encerramento. Vamos observar que o CPI, que é um indicador de custo, Cost Performance Index, ele está aqui com 1 na área de administração, mas ele tem aqui 0,95, ou seja, está 5% mais caro, 6% mais caro, 1% mais barato, enquanto que na própria casa é 11% mais caro contra 4% mais caro. A decisão, se observando indicadores do projeto, é uma. A decisão, observando indicadores de desempenho da casa, é outra. Por isso que o Departamento de Defesa americano, em 1950, 60, já dizia: separem o escopo, definam atividades produtivas e atividades de nível de esforço, de modo que os indicadores sejam apresentados naquilo que é tangível. Precisamos ver as coisas evoluírem. Precisamos ver o comportamento e desempenho de tempo e de custo das coisas. Uma coisa interessante de observar é que na teoria do valor agregado, no final, o SPI sempre termina em 1. Por quê? Porque o SPI é a razão entre o que eu produzi e o que eu planejei. Se você cumpre tudo, o que você produziu tem que ser o que você planejou. 100 metros de muro são 100 metros de muro ao final. Mesmo que o final fique atrasado, serão 100 metros de muro. Por outro lado, o vermelho, que é o cost, nem sempre termina em 1, porque podemos gastar mais do que deveríamos e o dinheiro não volta. Aqui nós terminamos o projeto com 1% a mais de custo, mas acabamos o projeto fazendo tudo. Aqui no CPI da casa terminamos bem com 1, talvez tivéssemos que fazer alguma adaptação, mas com certeza a casa ficou construída. O projeto foi mais caro, não por causa, aparentemente, da nossa casa em construção.
Vamos ver se tem outro mapa. Não, terminamos o valor agregado. Então, a ideia do valor agregado é que seja possível ver o momento de hoje, analisar os indicadores de hoje, observar os indicadores do passado e, no nosso caso aqui, como tomamos medidas corretivas, para onde pode ir o nosso projeto por conta das nossas ações. Valor agregado é um termo interessante, porém cuidadoso, porque nem sempre as representações de produção obedecem, de fato, o indicador financeiro de pagamento. Isso pode dar uma distorção nos indicadores, como nós já vimos aqui, distorção entre produção e projeto. Um outro meio de avaliação do desempenho do nosso trabalho, do nosso projeto, são as tendências. Tendências das variáveis de controle. Controlamos os custos, controlamos os prazos, controlamos os consumos. E quando nós temos um ponto, nós definimos, ou podemos definir, inúmeras retas que sobem ou que descem. Quando nós definimos 2 pontos no tempo, na história, podemos definir com mais clareza uma reta que sobe ou que desce, ou que se mantém constante. Então, a partir da segunda medição de um empreendimento, de uma obra, já é possível entender para onde está indo a grandeza em análise. Com um ponto só, a gente sabe que no instantâneo da fotografia, nós temos uma impressão. Com 2 pontos, como eu disse, temos uma tendência linear. Ou seja, sabemos que está indo para uma direção constante. E se nós tivermos um terceiro ponto, nós já vamos entender que essa proposta de tendência assume uma curva. E numa curva, derivada primeira é uma reta, derivada segunda é uma constante. Já temos condição de fazer uma análise de como está indo, para onde está indo e com que velocidade está indo. As tendências agora se apresentam até com um nível de gravidade ou urgência. Nas figuras que nós vamos explorar no próprio aplicativo, porque com uma ferramenta as coisas administradas de forma numérica se colocam muito mais fáceis e mais lúdicas para entendimento, a gente vai conseguir ver que uma grandeza como, por exemplo, a duração, o prazo de execução, ela começa com problema 0. Na primeira medição já está com uma variação para mais de 1 dia. Na segunda medição, já verificamos que ficou grave, o atraso está com 18 dias. Na terceira medição, 13 dias. Na quarta medição, 9 dias. Ou seja, a variação do prazo de uma determinada atividade, pacote ou projeto nos dá a ideia de para onde as coisas estão indo ou se estão estáveis e estáveis com uma proposta de atraso médio, e aí é uma proposta de atraso médio pela característica da produção, isso é um retrato dos períodos medidos e com isso devemos pensar se é aceitável, administrável ou devemos tomar uma medida corretiva ou preventiva. Lembrando que um ponto gera uma medida corretiva. 2, 3, 4 pontos já dá condições da equipe de controle tomar medidas preventivas, porque o problema parece que é constante e crônico. Aqui nós temos outra variação do método da mão de obra. A mão de obra em quantidades de HH, o método na sua proposta numérica de gravidade ou de piora ou de melhora, e aqui embaixo nós temos, de outra forma, a apresentação da variação
da mão de obra e do método, talvez de outra parte do projeto. Vamos ver isso, como que fica dentro da ferramenta, porque curvas de tendência de variação e curvas de tendência de custo mostram até o momento as variações, mas nos permitem entender para onde está indo e com que velocidade as coisas estão acontecendo. Uma técnica muito legal é a análise de tendências. Eu deixei esse modo pronto, tendências, para construir a tendência do projeto. Para isso, eu preciso definir o que eu quero ver, qual parte do projeto eu quero ver. Eu quero ver, então, da casa feliz, não da produção da casa, eu quero fazer uma análise de tendência. Onde está a análise de tendência? Botão direito, Variance Trends no diagrama. Posso fazer em tabela também. Eu quero ver como é que está o comportamento de custo na quarta medição. Estamos com a quarta medição pronta e estamos propondo ver o que vai acontecer no futuro. Vamos ver o custo, a variação do custo, não o valor exato em que ele aconteceu, mas a variação do custo. E vamos ver isso. Vamos ver aqui na cor azul. E vamos mostrar os valores aqui para acompanhar. Eu vou aumentar o tamanho e a gente tem aqui um gráfico que mostra o seguinte. O nosso projeto, a Casa Feliz, começou sem variação de custo porque não aconteceu nada, ninguém fez nada, então quando ele começa não tem variação de custo. A variação entre o previsto e o real é zero. Quando realizamos o primeiro trabalho, encontramos, por causa do gerenciamento, não por causa da construção da casa, a etapa de agosto basicamente é planejamento, nós encontramos menos 499, o projeto gastou menos. Então, nesse período, o gasto foi menos 499. Se nós tivéssemos só uma medição, nós poderíamos inferir que vai ficar mais econômico ainda, ou ele vai voltar ao normal. Mas com a segunda medição, descobrimos que o projeto variou o custo em 115. Então, ele variou de 0 para 500, 500 para 115, e na terceira medição, 587. Só essas medições dariam uma ideia de que, aparentemente, a tendência do nosso projeto era oscilar dentro de mais ou menos 200 unidades monetárias, 200 reais para menos, ou seja, econômico, né? Fica gastando menos. Só que na quarta medição, que é a atual, ele está com 4.112 a menos. Ele está com uma variação de 4.000. Significa dizer que do jeito que está, ou vai piorar muito, ou nós vamos ter uma mudança no futuro. Com esse perfil de comportamento do custo, a gente consegue entender que ele está oscilando em decorrência de alguma coisa, da produtividade, da produção, dos recursos alocados, das variações ou dos lançamentos reais que foram praticados lá na aula 5, que, se observados, sempre encontrávamos um custo maior. Esse custo está variando e não é para melhor. Se nós olhássemos outra grandeza, não da grandeza da Casa Feliz, mas da produção da casa, ainda em Variance Trends, diagrama, eu vou pegar o custo, mesmo parâmetro, eu ia mudar, mas eu vou manter o mesmo parâmetro, com a mesma cor e com a mesma periodicidade. Nós tivemos aqui uma economia, não, na verdade um custo maior aqui e aqui, ou seja, a contribuição da casa para esse resultado é de 814 positivos. Vamos fazer aqui uma avaliação do gerenciamento, do custo do gerenciamento, custo, e vamos fazer uma avaliação do custo do suporte. Como não aconteceu nada do suporte, não deve ter
variação de coisa nenhuma. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu vou colocar aqui na cor vermelho, aqui na cor azul. Pronto. Então, parece que se nós somarmos alguma coisa aqui, aconteceu no suporte ao produto. Suporte ao produto, manual, término. Alguma coisa foi alocada em termos de custo que não deveria ter sido, que deu um gasto de 4.000. O trabalho nem começou, mas parece que alguém reportou um custo, sem nem ter começado, de 4.000. Então, se a casa ficou mais cara, 814, e se o gerenciamento ficou mais barato, 510, por causa desse custo indevido, o projeto inteiro da Casa Feliz está com uma variação. Então a gente consegue ver que a casa aqui gira em torno de um comportamento. O gerenciamento gira em torno de um comportamento. E a casa gira em torno de outro comportamento. É a análise das variações, é a análise das flutuações e da curva ou das próximas tendências que vai levar a equipe a tomar as decisões. Eu acho que eu tenho outro modo tendência zoom aqui. Deixa eu ver. Eu já tinha construído e construí novamente. A composição de cada variação, totalizando a variação do projeto todo. A análise de tendência, não é só do custo. Deixa eu ver se eu volto aqui. A análise da tendência pode ser de prazos também. Projeto Casa Feliz. Quero fazer uma avaliação da duração em dias do projeto todo. Eu quero o valor, não quero mais a variação. Quanto era o valor, quanto ficou o valor e quanto eu vou estimar o valor. Vou aumentar isso aqui para 400 e vou dizer o seguinte. Não variou porque nem começou, mas quando começou já deu um atraso de 132 dias, 132 e aí 130. Estamos com uma flutuação, 132 dias, Estamos com uma flutuação de 132, 130, ou seja, estamos numa média de atraso ou de avanço de 130. Essa média já dá uma indicação de que tudo isso, se nada for feito, vai ter um atraso significativo. Vamos ver a casa, a tendência da casa, diagrama, duração em dias, em valor em dias. Vamos ver. A casa tinha uma contribuição de 96, 100. Isso é o valor, ou seja, ela tem um prazo de 92, passou para 96, 4 dias de atraso. Eu não pedi variação, pedi o dia. Se eu quiser ver a variação, é duração, variance, e vamos ver o valor. Estamos em dias. 3 dias de atraso, 3 dias de atraso, 3 dias de atraso, 8 dias de atraso. Estamos navegando num atraso médio dessa casa em torno de 3 a 8 dias. Aqui houve uma pioria. Essa pioria não é uma melhoria. Temos que trabalhar essa pioria. Mantendo o atraso em 3 já é alguma coisa razoável. Deixar piorar o atraso não é uma coisa boa. Tendências ajudam muito, integrado no próprio cronograma e na própria base de dados, facilita muito, não temos que comprar uma licença do Excel. Não há pretensão aqui de nós fazermos a abordagem de uma análise financeira do projeto, mas se nós tivermos recursos no momento do planejamento ou nas tomadas de decisão durante a execução do projeto, se nós tivermos recursos de avaliar qual o valor financeiro do projeto em momento presente,
qual a taxa de retorno do projeto ou dos projetos de um programa, ou qual a taxa de retorno com reaplicação financeira de toda essa circunstância financeira do projeto ou de um programa de projetos, as condições de decisão, de priorização e de tomada de decisão no que diz respeito à metodologia de produção ou de alocação de recursos será muito alavancada para o planejador. Enquanto que durante o controle das produções, durante o monitoramento e consequente atitudes de retomada, a análise financeira ajudaria a mostrar também qual o momento mais oportuno e qual a vantagem de se mudar procedimentos, técnicas ou meios de produção. Vamos exemplificar isso de forma bem simples e sumária nos exemplos numéricos que a ferramenta nos permite mostrar. Por que a análise financeira do projeto? De forma bastante rápida e resumida, eu saio do atributo e vou para o modo que eu criei com os campos, chamado financeiro. Vamos dar uma olhada nos campos que nós temos. Temos campos padrões, temos campos ligados a recursos materiais, temos campos ligados a reservas de tempo e custo, temos campos ligados à análise financeira, valor agregado e análise de risco. Então, é bastante rico em matemática isso aqui. Eu coloquei a análise financeira aqui e já está meio montado, não temos muito tempo, mas para dizer o seguinte: quando nós temos um custo num elemento de custo e num centro de custo, significa dizer que os componentes de custo compõem o preço ou o custo total, na verdade é o custo total de um recurso. Um componente pode ser imposto, um componente pode ser salário, um componente pode ser vale transporte. Esses três componentes juntos vão compor o custo do recurso. Só que o componente salário, poderíamos dizer que pertence a um grupo chamado despesas ordinárias. E o componente vale transporte, poderíamos dizer que pertence a um grupo de apoio social. Os componentes de custo, além de compor o custo de cada recurso, também podem ser agrupados por classificação contábil. A ferramenta permite isso, os projetos demandam isso, e quando apresentamos PIS, COFINS, impostos, salários, frete, eventualmente precisamos retirar do projeto essas informações. Nesse caso aqui, eu coloquei centro de custo e custo para mostrar que, além do centro de custo reunir custos e elementos do mesmo tipo, ele tem outra função, ele tem a função de refletir variações temporais, alterações do custo ou do elemento ao longo do tempo. Nós temos aqui que o nosso projeto consome acumuladamente 10.031 e chega a 314, que é o custo do nosso projeto. Aqui nós estamos com os dois iguais. Se um é o grupamento do outro, os dois são iguais. Porém, quando nós informamos ao sistema que o nosso elemento de custo ele tem uma taxa de retorno, esse elemento de custo seria, se aplicado financeiramente, ele teria uma taxa de retorno de 14% ao ano. A taxa Selic de 1 ano e meio atrás. O que significa dizer? Significa dizer que se nós fizéssemos uma avaliação financeira do projeto linha de base, do projeto zerinho, nós teríamos que, considerando uma avaliação financeira com depreciação mensal em juros simples, pago ao final do período, calculando também o valor presente líquido, nós teríamos uma coisa interessante. O componente de custo, ele não se alterou, é o valor de face,
314 mil. Mas, eu vou até aumentar aqui, mas observamos aqui que o centro de custo passou a refletir o valor do investimento com essa taxa de retorno em 300 mil. Nós temos como dizer que esse projeto agora, na verdade, custa 300 mil, considerando a aplicação desse valor ao longo do tempo a uma taxa de retorno de 14%. Nesse painel aqui, no segundo painel, a gente vê mês a mês o valor e o valor até então aplicado depreciando 14%. Nós não estamos falando em inflação, nós não estamos falando em valorização de moeda. Tudo isso o centro de custo também consegue representar. Mas nesse caso estamos falando de análise de investimento, análise financeira. Aqui em cima, botão direito, eu vou rever sem avaliação financeira. Aqui em cima eu pedi para mostrar a curva da banana. A curva da banana mostra aqui em cima que nós temos o custo em azul, o componente de custo em azul, o centro de custo em rosa. Ou seja, o componente e o centro são iguaizinhos. E o centro de custo gasto o mais tarde possível. Como o centro de custo representa uma avaliação financeira, quando eu pedir para fazer o gráfico incluindo o cálculo desse valor financeiro aplicado a 14%, nós vamos encontrar que o azul tem um valor maior do que a curva da banana, ainda para efeito de análise de investimento do projeto, considerando se o dinheiro fosse aplicado a uma taxa de retorno de 14%. É bem mais rico que isso, mas de forma simplista é possível colocar não só a taxa de retorno, como a taxa de retorno com a aplicação reinvestida. E com isso, claro, não vamos fazer isso agora, com isso nós conseguimos ver outros parâmetros, que é o parâmetro valor presente líquido do projeto, ou dos projetos, ou de um programa, e também ver o delta. O delta é o quanto de percentual nós encontramos em relação à variação do valor presente e do valor econômico. E com isso, talvez tomar algumas decisões. Parece que, como estão mais longe as atividades de produção de suporte, seria melhor aplicar o valor de 33, porque daqui a 8 meses teríamos o equivalente a 35 e o projeto, digamos assim, sairia mais barato do que se fosse pagar na época os valores. Então é uma questão de avaliação financeira. Eu acho que só tem um financeiro. Isso pode ser trazido para decisão de planejamento, como também para decisão de atitude a ser tomada, aonde ser tomada e quando ser tomada na recuperação de metas, prazos ou outro parâmetro qualquer. No nosso primeiro encontro, falamos de diversas áreas de conhecimento e os riscos do projeto. Lembrando que riscos do projeto não são riscos operacionais, nem são riscos estratégicos, são riscos do projeto. São todas as incertezas, conhecidas ou não, são todas as ameaças que a equipe já detectou ou não detectou, que podem afetar o bom desempenho do projeto. Há correntes que também trabalham as oportunidades, as incertezas das oportunidades de potencializar ganhos do projeto. Mas no nosso trabalho aqui nós vamos exemplificar sempre como ameaças. Falar em investimento, falar em ações, falar em gastos de energia e trabalho com análise de oportunidade seria um grau de maturidade, um grau de eficiência muito grande quando nós ainda não temos a análise das ameaças
já sedimentada no nosso dia a dia. A análise dos riscos, ela tanto ajuda ao planejador a garantir que todas as suas técnicas de estimativa convergem para uma precisão maior, uma segurança maior, quanto ajudam os controladores, que a partir de cenários, a partir de novas condições de risco, ou a partir de um cenário onde as incertezas já passaram, porque não aconteceram, e novas incertezas se apresentam no campo de produção político ou até financeira, permitem que sejam tomadas decisões, e aí o controle prevê ordem, coleta de dados e decisões. Permitem tomar decisões mais acertadas, mantendo o grau de segurança que foi definido no planejamento. O planejamento na análise de risco mostra o quão aderente e o quão perto do sucesso o projeto fica quando se analisa as incertezas e toma as medidas. Cabe ao controle manter a análise de risco e manter as propostas de controle, garantindo as mesmas margens de segurança, as mesmas margens de probabilidade de sucesso definidas pelas equipes de planejamento. Nesse caso, vamos apresentar de forma sumária, sem a pretensão de fazer uma análise completa de gestão de riscos, do que esse tipo de atitude no planejamento pode nos ajudar a melhorar as garantias de sucesso de um projeto ou de uma obra. Mais uma técnica integrada na ferramenta e que é objeto, inclusive, de diversos cursos no mercado, mas até frequente após 2017, 2016, é a análise de risco. Nós vamos comentar aqui a análise de risco para o planejamento, mas é claro que a análise de risco ela continua no replanejamento, entendendo que alguns riscos da época do planejamento original acabaram por não existir ou nem ameaçar acontecer. Enquanto que durante a vida do projeto, em um determinado momento, pode aparecer do nada uma ameaça e o replanejamento também é replanejamento de riscos. Eu fiz um modo aqui de riscos para mostrar que o projeto Casa Feliz, original, ele tinha durações, vamos ver que duração da casa, do chão, atividades a serem produzidas, mas eu fiz uma coisa que eu coloquei alguns campos para apoiar uma análise de risco. A análise de risco ela não é apenas pelo método de Monte Carlo. Existe análise de risco também, como técnica, a partir de 3 cenários. 3 cenários são 3 cronogramas que representam execuíveis, oportunidades de realização. E a partir disso, um 4º cronograma aparece, dando a referência de probabilidade. Mas como todos falam de Monte Carlo, eu preciso falar especificamente do que é mais conhecido. Ainda mais sendo uma avaliação de gestão de projetos básico. O método de Monte Carlo ele prevê que, dada uma série de atividades, você, por uma avaliação, identificação de riscos, você vai identificar quais atividades que merecem atenção, porque elas podem comprometer alguma coisa. E aqui nós estamos merecendo atenção do caminho mais longo. Aqui eu peguei o caminho mais longo, o caminho que não pode atrasar de jeito nenhum. Estou com foco aqui, em particular, nos prazos. E eu escolhi, depois de analisar com a equipe, que essas 3 atividades de longa duração são mais ameaçadas com as coisas que nós já identificamos. Então eu coloquei dentro da proposta mais provável, porque a metodologia de Monte Carlo prevê que nós façamos simulações em função de faixas de valores a acontecer.
faixas de valores de prazo, faixas de valores de custo, faixas de valores de produtividade, e a ferramenta ela consegue administrar faixas de valores para qualquer parâmetro, até para calendário. Mas aqui, para simplificar, eu vou fazer o bem tradicional. Coloquei como duração esperada, mais provável, a mesma duração que nós tínhamos na equipe de prazo. E depois, após ter estudado e não apenas inferido de forma arbitrária, concluímos que as fundações em 30 dias poderiam ficar prontas em 27, porque nós temos histórico disso. E as fundações até poderiam acontecer em 35 dias, porque nós temos históricos, ativos organizacionais, temos especialistas em fundações, que pela característica da fundação desse chão, dessa casa, nesse projeto, definiram isso como possibilidades comprovadas de acontecer. Não vou fazer uma avaliação de cada item, porque seria insano e desnecessário. Estamos colocando aqui a avaliação. S é que eu criei um campo para dizer que eu quero fazer análise de risco. Se eu quiser filtrar, eu posso filtrar e vou contar para vocês que as atividades que nós vamos considerar são essas aqui, e que eu estou simulando apenas essa aqui. Então, o que eu vou fazer é pedir para que a Risk Analysis, especificamente dessa metodologia, eu vou ajustar da seguinte maneira. Eu vou fazer com que a simulação do nosso cronograma, que ele seja repetido várias vezes. Sendo repetido várias vezes, eu vou ter vários cenários e eu vou colecionar os dados desses cenários e vou fazer uma avaliação probabilística. Eu não quero que ele agende considerando meus problemas de recurso, que a ferramenta considera problemas de recurso, limites, como já falamos. Mas eu quero fazer simplista, que ele faça o efeito CPM, todos os recursos do mundo. Eu tenho como dizer que os nossos especialistas disseram, eu tenho como informar que os nossos especialistas disseram que esse tipo de distribuição aqui é uma distribuição beta, ou seja, tem uma concentração maior de ser ruim e uma concentração menor de ser bom. Então vamos dar uma sobrecarga aqui no prazo mais pessimista. E eu vou dizer aqui também que eu quero todas as informações. Eu quero as informações padrões, os custos, os materiais. Eu quero que ele simule as consequências disso em todas as variáveis do nosso projeto. Eu quero que ele simule isso 5.000 vezes. Ou seja, eu vou ter uma história durante a simulação de se eu tivesse construído a casa feliz 5.000 vezes, administrando o quê? Administrando possíveis variações de prazo nessas 3 atividades, que eu considerei prioritárias por uma análise de risco com uma equipe dedicada, especialistas. O que nós vamos conseguir com essa avaliação probabilística? O nível de certeza do meu atual prazo de projeto. O nível de segurança do meu atual prazo de projeto. 5.000 interações em 28 segundos me dá o quê? Me dá que o chão de 49,8 dias, na verdade, poderíamos fazer uma aposta. Onde está? Probability Distribution de Monte Carlo, né? Prazo, duração em dias. Duração em dias do chão, aqui pelos especialistas, deu 50 dias. Vamos ver o que a simulação nos diz. 50 dias. Duração 50 dias. A probabilidade é de 50%. Pergunta: você garantiria a um cliente o prazo do chão em 50 dias com uma probabilidade de 50%?
É jogar a moeda. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar isso até um valor confortável. Eu vou dizer aqui que o valor confortável para mim, e aí isso está no gestão de riscos, é 85%. Eu estou falando em 52 dias. Então, vamos dizer o seguinte, eu não vou fazer o meu cronograma com 49,8. Eu vou clique em fundações e vou dizer notas. Vamos considerar não 30 dias, vamos considerar 31 dias para aumentar as garantias probabilísticas da entrega do chão em 50 dias. Na verdade, em 51 dias. Na atividade assentar piso, não faremos em 11 dias. Vamos considerar o prazo de execução para 12 dias ou 11 dias e meio, de modo que o valor 52 seja mais firme, ou 51, seja mais firme e garanta que nós não tenhamos surpresas desagradáveis. Essa é uma estratégia. Então eu posso até ver como é que o projeto, não o chão, como é que o projeto Casa Feliz vai se comportar na análise probabilística dessa simulação. 132 dias é mentira. Para ser mais seguro, eu tenho que falar para o cliente 134 dias. São 2 dias a mais. Mas se houver uma multa envolvida, as chances da multa reduziram bastante. Para isso que a análise de risco serve, integrada à própria ferramenta, sem usar módulos, aplicativos, plugins, para não haver perda de integridade, sem firulas de desenhos animados, de comportamento das barrinhas, a gente tem aqui de imediato como mudar as durações, os prazos, para aumentar a segurança da entrega. E aqui no finish, que é a data sempre mais interessante, 2 de novembro, se a gente pedir campos ligados à gestão de risco, estando ainda na fase de planejamento, podemos dizer, como se fosse uma bola de cristal, qual é a garantia que essas datas originais têm para nós oferecermos ao cliente. Target é o alvo. Então eu venho no Risk Analysis, Monte Carlo, e peço para que ele analise a probabilidade de sucesso. 42%, 43%, 51%. Eu acho que é uma chance muito pequena. Então eu vou colocar aqui datas do tipo 7/11, 7/11 de 18. Aqui eu vou botar 23 de outubro. E aqui eu vou colocar 3 de novembro. É uma simulação e eu vou pedir para que ele calcule o sucesso. Já aumentou. 100% de chance, 63%, ou seja, com essa simulação, eu informo ao sistema novos prazos para que tenhamos novas datas e nós tenhamos uma probabilidade de sucesso bem maior. Essa é uma estratégia. Eu podia usar outra. Eu poderia colocar aqui uma atividade de apoio. Eu estou em planejamento, estou tomando a minha decisão, que é 100%. Ou então eu vou comprar guarda-chuva, vou comprar 8 guarda-chuvas, são 8 peças. E que se eu comprar esse guarda-chuva, 30/11/11 vai ser 30/11/11. 30/11/11. Se isso for verdade, se eu comprar um guarda-chuva e acabar com todos os problemas possíveis de acontecer, quando eu rodar mais uma vez a minha análise de risco, rodando 5.000 vezes,
ele vai dizer, você não tem risco, não tem nenhum parâmetro para modelar. Por quê? Porque eu não tenho mais risco. Mas vamos dizer que eu tivesse aqui 29.5, 10.99, 10.9, ou seja, é uma redução drástica de risco, né? A variação é praticamente nenhuma, porque com a minha medida de apoio de compra de guarda-chuva, todo mundo aqui está salvo de problemas do tipo atrasos ou de adiantos. Pior é o atraso. Então vamos fazer a simulação mais uma vez, restringindo bastante essa faixa que não é mais de risco, é quase que uma certeza por conta dos guarda-chuvas, e vamos ver onde é que vai parar isso. As datas alvo, eu vou manter as datas originais. E eu espero que com a compra do guarda-chuva a gente garanta não ter ameaça alguma nessas 3 atividades que eu apresentei. Uma técnica foi de administrar o risco, a outra técnica foi de prevenir o risco. Tudo isso é modelável em tempo de planejamento e eu vou colocar aqui as datas, Ctrl C, Ctrl V, e vou pedir para calcular o sucesso dessas datas. 78, 78, 81, ou seja, o nível de precisão subiu muito. Nós estamos com risco praticamente zerado. Vou até ver aqui o chão. Vamos dar uma olhada na probabilidade de distribution. É praticamente... chão era... Eu peguei certo? Deixa eu ver. Duration days. Teria que verificar. Com isso aqui, nós colocamos... É que apareceu mais uma atividade. Com isso aqui, nós colocamos mais uma atividade. Com certeza, nós tivemos agora mais um recurso e com certeza tivemos agora mais um custo. Há um custo, há um investimento para garantir que a análise de risco ameaçadora agora sumiu. Nós não precisamos mais disso. Não precisamos mais disso. O que nós precisamos é garantir a compra de 8 guarda-chuvas para que todos os nossos problemas do chão sejam praticamente, quase que praticamente eliminados. É claro que a gente aqui fez a simulação com uma variável chamada duração ou prazo, mas que nós poderíamos fazer avaliação de outras variáveis. Onde estão? Aqui. Da duração, do fim, da taxa de retorno, do valor presente líquido, da quantidade de horas trabalhadas, do custo total, entre outras coisas, incluindo triggers de decisão para a melhor alternativa. Então, se a gente vê que a análise de risco é importante para a tomada de decisão no planejamento, no replanejamento, da mesma forma vai acontecer, só que talvez com outras técnicas e outras iniciativas de ação preventiva e corretiva. Bem, nós começamos nosso 6º encontro falando de algumas técnicas de avaliação, de acompanhamento, de formação de indicadores que dá ao gestor a principal função: gerenciar com a cabeça, não com ferramentas. E se nós temos um processo de produção, um ciclo de vida, nós vamos terminar o nosso trabalho aqui de capacitação, gerenciamento de um curso básico de gestão de projetos, usando a mesma figura que nós utilizamos no começo do nosso curso, que é o iceberg. Nós estamos em cima do iceberg, acreditando que já temos todo o conhecimento de como funciona o iceberg. Agora temos que mergulhar e procurar como é que funciona o iceberg na parte de baixo, o que sustenta isso em cima d'água, e vamos descobrir que tem muita coisa, muito mais coisa embaixo
escondido do que nós vimos até agora em cima nesse curso básico. Esse trabalho foi produzido pela Ectos Consultoria e Desenvolvimento, que é uma empresa de gestão de projetos de engenharia elétrica, membro do Spider Team, no caso, o Spider Team Brasil. A Ectos também é, junto ao PMI, um provedor de educação registrado, e os nossos contatos estão aí embaixo para você acessar e se manter informado. Bom trabalho a todos, meu nome é Marcos Posse, eu conduzi isso até aqui.